Em janeiro de 2026, o Banco Central da China anunciou sua 15ª compra consecutiva de ouro, 15 meses seguidos, sem parar, sem desacelerar. Enquanto isso, o preço do ouro ultrapassou $5.100 por onça, o maior preço da história. Mas os números oficiais podem ser apenas a ponta do iceberg. Analistas do Banco Société Générale estimam que as compras reais da China podem ser 10 vezes maiores do que o declarado. E fontes independentes do setor sugerem que as reservas reais chinesas de ouro podem superar 5.000 toneladas, mais do que o dobro do que Pequim admite publicamente. Por que a segunda maior economia do mundo está comprando ouro em escala histórica enquanto vende títulos americanos sistematicamente? A resposta revela uma estratégia de longo prazo para mudar as regras do dinheiro global que está acontecendo agora em tempo real. Hoje vocês vão entender como a China está usando o mercado de ouro como arma silenciosa para acelerar o fim do petrodólar, por que o ouro voltou ao centro da geopolítica do século XXI e o que isso significa para o preço do ouro, para o dólar e para o Brasil. Se você quer entender por que o ouro está atingindo preços históricos em 2026 e quem está por trás dessa alta, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Ouro, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa guerra financeira em tempo real. Vamos direto aos fatos. Vamos começar pelos dados concretos porque eles são mais impactantes do que qualquer análise. Os números oficiais já são extraordinários. O Banco Central da China terminou 2025 com reservas declaradas de 2.306 toneladas de ouro, representando 8,5% do total das suas reservas cambiais. Ao longo de 2025, adicionou oficialmente 27 toneladas ao longo de 14 meses consecutivos de compras declaradas. Mas aqui começa o que torna essa história realmente perturbadora. O que analistas independentes estimam é radicalmente diferente. O banco francês Société Générale publicou uma análise em novembro de 2025, concluindo que as compras reais de ouro da China em 2025 podem ser 10 vezes maiores do que as declaradas oficialmente. Analistas especializados em mercados de metais preciosos, usando dados de fluxos de exportação de ouro do Reino Unido para a China, de movimentações no mercado de Xangai e de fontes dentro do setor de refino e logística de metais preciosos, estimam que o Banco Central Chinês pode estar sentado em mais de 5.000 toneladas de ouro em Pequim. Isso seria mais do que o dobro do que Pequim admite publicamente, e colocaria a China como o segundo maior detentor de ouro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2024, especificamente, fontes do setor estimam que o Banco Central Chinês comprou secretamente aproximadamente 570 toneladas de ouro, 20 vezes mais do que o declarado oficialmente naquele ano. A analogia mais direta é a seguinte: imaginem alguém que vai ao banco todo mês sacar uma quantia modesta que todo mundo vê. Mas ninguém sabe que essa mesma pessoa também tem um cofre em casa, onde guarda 10 vezes mais do que o que vai ao banco. O extrato oficial não conta a história completa. Para entender por que a China está acumulando ouro em escala histórica, precisamos entender por que o ouro voltou a ser relevante na geopolítica depois de décadas sendo tratado como um ativo obsoleto. O ouro tem uma característica que nenhuma moeda do mundo possui. Não pertence a nenhum governo e não pode ser bloqueado remotamente. O ouro é um ativo de reserva neutro que não pode ser criado, controlado ou confiscado por nenhuma potência soberana através de sistemas digitais. Exemplo prático e recente. Quando os Estados Unidos congelaram as reservas russas em dólares em 2022, aproximadamente 300 bilhões de dólares simplesmente pararam de funcionar com um clique em um servidor americano. O ouro físico guardado em Moscou não pode ser congelado da mesma forma. Nenhum servidor americano controla o ouro físico de outro país. A analogia é direta. Dinheiro no banco pode ser bloqueado pelo banco. Dinheiro debaixo do colchão não pode. O ouro físico é o colchão dos bancos centrais. Após 2022, essa lição não passou despercebida por nenhum banco central do mundo. Se reservas em dólares podem ser usadas como arma por Washington, manter todas as reservas em dólares é um risco estratégico inaceitável para qualquer país com tensões com os Estados Unidos. Segundo dados do World Gold Council, em 2022 e 2023, os bancos centrais globais compraram mais ouro do que em qualquer período desde que os Estados Unidos encerraram o padrão ouro, em 1971. Em 2025, além das compras chinesas, aproximadamente 60 toneladas adicionais foram adquiridas por outros bancos centrais mensalmente, criando uma demanda institucional combinada de aproximadamente 87 toneladas mensais. É uma corrida global pelo único ativo que nenhum governo controla remotamente. A China percebeu isso antes de 2022 e começou a se preparar muito antes. A estratégia da China para usar o ouro como instrumento de desdolarização tem 3 movimentos distintos e coordenados que precisam ser entendidos em conjunto para revelar o quadro completo. Movimento 1. Comprar ouro em escala histórica enquanto declara apenas uma fração. As compras oficialmente declaradas pelo Banco Central Chinês já são impressionantes.
15 meses consecutivos de compras reportadas até janeiro de 2026. Reservas oficiais de 2.308 toneladas, representando 9,6% das reservas totais do país. Mas o que torna a estratégia realmente sofisticada é a discrição. Ao declarar apenas uma fração das compras reais, a China consegue acumular ouro em escala histórica, sem criar pressão de alta excessiva no preço que encareceria suas próprias aquisições. É uma estratégia de compra silenciosa, que só é possível porque a China controla os canais através dos quais seu Banco Central acessa o mercado de ouro físico. Movimento 2. Vender títulos americanos sistematicamente. Simultaneamente às compras de ouro, a China reduziu de forma consistente suas reservas de títulos do Tesouro Americano. De um pico de aproximadamente 1,3 trilhão de dólares em 2013, as reservas chinesas de Treasuries caíram para menos de 800 bilhões de dólares em 2024. Cada dólar saindo dos Treasuries e entrando em ouro é um passo de distância do sistema do dólar e um passo em direção a um sistema lastreado em ativos que nenhum governo controla. Movimento 3. Criar um mercado de referência de ouro em yuan. Em 2016, a China lançou o Shanghai Gold Fix, o preço de referência do ouro fixado em yuan em Xangai, competindo diretamente com o London Gold Fix, que por décadas foi o único benchmark global do preço do ouro denominado em dólar. Em 2025, o volume diário médio de negociação de contratos futuros de ouro na Bolsa de Futuros de Xangai atingiu 456 toneladas por dia, um dos maiores volumes do mundo. E a China está investindo em infraestrutura para que seu mercado de ouro consiga processar mais de 2.000 toneladas anuais através de acordos de cooperação entre Hong Kong e Xangai. O objetivo é claro: tornar Xangai o novo centro global de referência para o preço do ouro, retirando esse poder de Londres e, consequentemente, do sistema denominado em dólar. Agora, vamos conectar esses três movimentos com o sistema do petrodólar que explicamos no vídeo anterior, porque é aqui que a estratégia chinesa revela sua ambição completa. A China está construindo as bases para um sistema onde países produtores de petróleo possam vender petróleo em yuan e converter esses yuans em ouro através do mercado de Xangai. Esse circuito fechado eliminaria a necessidade do dólar em um dos maiores fluxos comerciais do mundo. A Arábia Saudita vende petróleo para a China, recebe yuan, converte yuan em ouro no mercado de Xangai, guarda ouro como reserva de valor soberana que nenhum governo pode bloquear. No sistema atual, a Arábia Saudita vende petróleo em dólares, guarda dólares e compra títulos americanos com esses dólares. A diferença é fundamental. No sistema atual, os petrodólares voltam para os Estados Unidos em forma de financiamento da dívida americana. No sistema alternativo chinês, o ouro fica na Arábia Saudita e não financia nenhum governo. É a diferença entre sustentar o império e construir sua própria fortaleza. O estrategista monetário Zoltan Pozsar, ex-estrategista do Credit Suisse e uma das vozes mais respeitadas em mercados monetários globais, chamou esse sistema emergente de Bretton Woods III, um novo sistema financeiro lastreado em commodities e ouro, ao invés de promessas de governos. E o fechamento do Estreito de Hormuz em 2026 acelerou exatamente esse processo. Com o fornecimento de petróleo do Golfo interrompido, países importadores buscam alternativas. E as alternativas disponíveis fora do sistema do petrodólar passam crescentemente por acordos denominados em yuan, com acesso ao mercado de ouro de Xangai, como um mecanismo de proteção de valor. Com tudo isso em contexto, o preço histórico do ouro em 2026 deixa de ser uma surpresa e se torna uma consequência lógica de forças que estavam se acumulando há anos. O ouro ultrapassou 5.100 dólares por onça em janeiro de 2026. Para comparar, em 2020 estava em torno de 1.900 dólares. Em 2022 chegou a 2.000 dólares. Em 2024 superou 2.500 dólares pela primeira vez. E em 2026 está acima de 5.100 dólares, uma alta de quase 170% em 6 anos. 3 fatores explicam essa alta extraordinária. O primeiro é a demanda recorde dos bancos centrais. Não apenas a China, mas bancos centrais de Índia, Turquia, Polônia, Cazaquistão e dezenas de outros países comprando ouro em volumes recordes. Em 2025, a demanda institucional combinada chegou a aproximadamente 87 toneladas mensais, segundo dados do World Gold Council. É como se o mundo inteiro decidisse ao mesmo tempo que o ouro voltou a ser necessário como reserva soberana inviolável. O segundo é a aversão ao risco geopolítico extremo. Com o Estreito de Hormuz fechado, guerras em múltiplas regiões, ruptura entre Trump e a OTAN e tensões entre China e Taiwan, investidores globais estão buscando ativos que preservem valor, independentemente do resultado político de qualquer conflito. O terceiro é a desconfiança crescente no dólar. À medida que a participação do dólar nas reservas globais caiu de 71% em 2000 para aproximadamente 58% em 2024, o ouro preenche parte desse espaço como reserva alternativa.
Seria intelectualmente desonesto apresentar a estratégia chinesa sem mencionar seus limites reais. E há limites importantes que os analistas mais sérios reconhecem. O primeiro limite é a conversibilidade do yuan. O yuan não é livremente conversível. A China controla rigidamente o fluxo de capital que entra e sai do país. Para que o yuan se torne uma moeda de reserva global confiável, a China precisaria abrir seu sistema financeiro de forma que o Partido Comunista Chinês considera politicamente inaceitável, porque implicaria perder o controle sobre a economia doméstica, que é fundamental para a sua estabilidade política. O segundo limite é a confiança institucional. O sistema do dólar foi construído sobre décadas de confiança em instituições americanas, contratos honrados e mercados transparentes. A própria opacidade das compras de ouro chinesas, comprando muito mais do que declara, ilustra uma cultura de falta de transparência que dificulta a construção da confiança necessária para uma moeda de reserva global. O economista Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York, argumenta que o yuan está muito longe de substituir o dólar e que a estratégia chinesa de ouro é mais simbólica do que estrutural no curto prazo. Possar e outros analistas argumentam que o processo já está irreversivelmente em curso e que a velocidade dependerá de eventos geopolíticos que podem acelerar a transição de forma imprevisível. O consenso mais equilibrado é que a China está construindo uma alternativa real, mas incompleta, e que os erros americanos, como o congelamento das reservas russas e a ruptura com a OTAN, estão acelerando a adoção dessa alternativa, muito além do que a estratégia chinesa sozinha conseguiria. Toda essa análise geopolítica tem consequências práticas e imediatas para qualquer brasileiro que poupa, investe ou simplesmente quer proteger seu patrimônio em um mundo cada vez mais imprevisível. O ouro voltou a ser um ativo estratégico relevante, não apenas para bancos centrais, mas para investidores individuais. Em um mundo onde bancos centrais de todo o planeta estão comprando ouro em volumes recordes, onde o preço já subiu 170% em 6 anos e onde as projeções de grandes bancos apontam para preços ainda maiores, ignorar esse ativo como parte de uma carteira diversificada é uma decisão que merece revisão cuidadosa. No Brasil, existem formas acessíveis de investir em ouro. A B3 oferece contratos futuros de ouro. Existem ETFs lastreados em ouro disponíveis para qualquer investidor com conta em corretora. E fundos de ouro físico permitem exposição ao metal, sem precisar guardar barras em casa. Mas atenção ao risco de curto prazo. O ouro pode ser extremamente volátil. Em dólares subiu mais de 170% em 6 anos, mas também teve períodos de correção significativa no meio desse ciclo. Para o investidor brasileiro há ainda o risco cambial. O preço do ouro é denominado em dólares, e a variação do câmbio afeta o retorno em reais, de forma que pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas. A recomendação consistente dos especialistas é ouro como proteção e diversificação, nunca como aposta concentrada. E para o Brasil como país, há uma questão estratégica urgente. O Banco Central brasileiro tem aproximadamente 130 toneladas de ouro em reservas, uma das menores proporções entre países emergentes comparáveis. Em um mundo onde o ouro está voltando ao centro da geopolítica financeira global, essa posição merece revisão séria. A reflexão que deixamos para vocês é a seguinte: o Brasil, com 130 toneladas de ouro em reservas, em um mundo onde isso pode não ser suficiente, deveria aumentar sua reserva. Me contem nos comentários, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.